Você já imaginou crianças órfãs vivendo nas ruas da China há um século, tendo visões tão detalhadas do céu que deixariam teólogos e céticos sem palavras? Essa é a incrível história de Harold A. Baker, um homem cuja vida nos leva ao coração de um dos mais extraordinários e controversos avivamentos espirituais do século XX. Harold Armstrong Baker nasceu em 1881 nos Estados Unidos. Mas sua história realmente começa quando ele e sua esposa, Josephine, sentem um chamado irrecusável para a China. No início dos anos 1900, a China era um lugar de imensa turbulência. A antiga dinastia Qing estava desmoronando, senhores da guerra lutavam pelo poder e a pobreza era avassaladora. Em meio a esse caos, uma tragédia silenciosa acontecia. Milhares de crianças órfãs vagavam pelas ruas, vítimas da fome, da guerra e de doenças. Foi na remota província de Yunnan que os Baker decidiram agir. Eles fundaram um orfanato para acolher esses meninos abandonados. O lugar ganhou o nome de Adulam, uma referência bíblica à caverna onde Davi se refugiou com os marginalizados e endividados da sociedade. E o nome não poderia ser mais perfeito. Aqueles meninos eram os mais desprezados da sociedade chinesa. Muitos chegavam doentes, traumatizados e até viciados em ópio, uma realidade chocante da época, mesmo para crianças. A vida no orfanato Adulam era simples, quase espartana. Mas ali, pela primeira vez, aqueles meninos encontraram algo que o dinheiro não pode comprar. Um senso de família, de pertencimento. Eles não recebiam apenas comida e um teto, mas também educação, e principalmente cuidado espiritual. E foi nesse ambiente de amor e disciplina que o inimaginável começou a acontecer. Por volta de 1920, durante os momentos de oração, algo mudou. Crianças começaram a ter experiências místicas profundas. Elas entravam em transes que podiam durar horas e, ao despertar, descreviam com uma clareza impressionante visões do céu, de anjos e de realidades espirituais. H. A. Baker, que a princípio era cético, começou a documentar tudo meticulosamente. O que o deixou perplexo foi a consistência dos relatos. Crianças que não tinham tido contato umas com as outras descreviam cenas celestiais idênticas. Meninos analfabetos, que mal conheciam as histórias da Bíblia, narravam visões que pareciam saídas diretamente do livro do Apocalipse. Um descrevia uma cidade de ouro puro e transparente. Outro, em um quarto diferente, falava sobre as ruas dessa mesma cidade. Um terceiro mencionava um rio de águas cristalinas fluindo de um trono. Detalhes que eles não tinham como saber. O fenômeno se espalhou pelo orfanato. Dezenas de meninos eram tocados. Eles cantavam em línguas desconhecidas, dançavam de forma coordenada enquanto estavam em transe e tinham visões tão reais do inferno que choravam de compaixão pelas almas perdidas. Baker registrou casos de crianças que, cegas durante os transes, se moviam perfeitamente pelo orfanato, como se tivessem olhos espirituais. Um menino de apenas 8 anos, chamado Little Kung, teve visões tão detalhadas do paraíso que suas descrições encheram páginas e páginas de anotações. Mas o que mais impactou Baker não foram as visões, e sim a transformação de caráter. Meninos que eram ladrões, mentirosos e briguentos tornaram-se gentis, honestos e cheios de amor. Era uma mudança radical e, mais importante, duradoura. Determinado a compartilhar o que testemunhou, Baker escreveu o livro Visões Além do Véu. A publicação causou uma verdadeira tempestade. Muitos viram naquelas páginas a prova de que Deus pode se revelar de forma poderosa aos mais simples e humildes. Outros, mais céticos, acusaram Baker de sugestionabilidade, dizendo que ele havia plantado aquelas ideias nas mentes das crianças. Baker se defendeu, argumentando que a consistência entre relatos independentes e a transformação moral eram provas irrefutáveis da autenticidade daquelas experiências. Baker e sua família enfrentaram a invasão japonesa e a ascensão do comunismo, sendo eventualmente forçados a deixar a China. Mas seu legado permaneceu. O livro Visões Além do Véu nunca saiu de circulação, influenciando gerações de pessoas ao redor do mundo. A vida de H. A. Baker nos desafia. Ele não buscou os palcos, os ricos ou os poderosos. Ele dedicou sua vida aos menores, aqueles que a sociedade havia descartado. Sua história nos mostra que, às vezes, os maiores movimentos de Deus começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais humildes, e que talvez sejam as crianças, com sua fé simples e coração aberto, que conseguem enxergar as verdades que nós, adultos, muitas vezes deixamos passar. Obrigado por assistir.
Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!